Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar sobre Saboroso Cadáver, um livro da escritora argentina Agustina Basterica. E, primeiro, esse é um livro da Dark Side. Ó, não é nenhuma propaganda aqui, não é nenhum merchan, não é nenhum marketing pago para Dark Side, mas eu sou fã dos livros da Dark Side, tanto por conta das histórias que eles trazem, do conteúdo que é fantástico, quanto eu acho que eles dão um acabamento incrível. E a primeira vez que eu vi esse livro aqui, na hora que eu estava vendo os livros da Dark Side, para comprar mais um, quando eu vi a sinopse dele, eu achei, poxa, isso daqui é muito curioso, né? Afinal de contas, esse livro aqui fala sobre uma sociedade onde há a impossibilidade de comer carne. A carne animal, ela começa a ficar infectada por uma doença, né? As pessoas que passam a comer essa carne começam a ficar infectadas e desenvolvem questões bem pesadas, até que o governo ele chega a proibir. Não é possível mais comer carne animal. E o que é que acontece? A forma como essa sociedade encontrou para lidar com isso foi: peraí, nós ainda precisamos de proteína. E como é que nós vamos conseguir essa tal dessa proteína, já que a gente não pode mais comer carne animal? Então, o que eles fizeram? Começaram a criar humanos para o abate. Assim que eu olhei ele, eu pensei que ia ser uma espécie de livro, né, onde ia trazer uma narração muito social, onde ia ter uma amplitude social, né, pessoas se manifestando, pessoas indo contra isso e por aí vai, né? Mas não foi bem isso que eu encontrei, né? O que eu acho que ele constrói uma atmosfera de uma maneira muito interessante, uma atmosfera muito íntima. A gente acaba entrando na vida aqui de alguém que trabalha num desses frigoríficos, mas diferente da maioria das pessoas que elas estão se acostumaram com essas questões sociais, ele passa por questões que mexem com ele. Primeiro, ele tem um pai que adquiriu essa doença também, mas um pai que ele era muito apaixonado. Um pai que ele era muito apaixonado pelos animais, muito apaixonado pela natureza e em outras coisas, e que ensinou muito ao filho a respeito disso. E esse pai ele vai funcionar aqui quase como um gancho para esse humano, um gancho para essa relação com os animais, uma forma de uma figura que faz ele refletir. E ele também está passando por um trauma, né? Ele e a esposa acabam perdendo um bebê. E exatamente por perder esse bebê, ele começa a questionar sobre a própria indústria de carne, sobre N outras coisas, a forma de como é que ele está vivendo o luto e as relações. Eu acho que a primeira coisa de falar desse livro, né, eu não vou dar tantos spoilers assim, eu espero, na verdade, não dar nenhum spoiler mais profundo a respeito desse livro, porque a leitura é muito boa e o final é muito bom. Mas eu acho que vale algumas coisas aqui, ressaltar algumas coisas da psicologia. A primeira de todas é assim, é algo íntimo, né? Você está entrando nas dores que os nossos papéis sociais acabam trazendo na nossa intimidade. No psicodrama, né, que é uma das linhas da teoria da psicologia, a gente fala que nós temos os nossos papéis sociais, que é a forma como a sociedade constrói a nossa representação diante da sociedade. Ah, eu sou psicólogo, eu sou youtuber, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou amigo. É a nossa representação diante de um contexto social. E a gente tem também os nossos papéis psicodramáticos, que é exatamente a forma como a nossa psique se constrói diante dessa vivência dos nossos papéis sociais. E é interessante aqui, né? Você vai ver exatamente, né, o quão estar nessa sociedade, vivenciar várias coisas, o modo como essa sociedade se constrói, acaba mexendo com o personagem principal aqui do livro. Você vê um pouco, né, assim como todas as distopias, um dos grandes aspectos interessantes da distopia é a gente poder pensar sobre as nossas respostas sociais. As nossas regras sociais, os nossos limites sociais, as nossas expectativas sociais, o que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é esperado, são coisas construídas socialmente. Não existe algo a priori, né? Por exemplo, toda sociedade ela há união entre pessoas, mas a forma como o matrimônio é vivido em cada sociedade, ela cria aspectos diferentes. As distopias, elas são exatamente isso, né? Uma forma de você poder olhar de uma maneira mais distante esses papéis, a forma como a sociedade ela se construiu, olhar de uma forma mais distante esses papéis sociais e poder questioná-los, poder refletir em cima deles, entender como é que eles funcionam e dizer, oh, será que esse daqui é a melhor forma que tem?
E eu acho que isso daqui é uma das coisas interessantes, né? Através de uma história bem intimista, a Agostina, ela acaba trazendo aqui uma forma da gente poder refletir sobre duas coisas. Uma, a forma como a indústria da carne funciona. Entenda, não é que eu vou trazer aqui uma questão sobre ser vegano e tudo mais, mas eu acho que isso daqui é muito válido para saber da maneira como a gente trata os animais. A maneira como a própria indústria ela se colocou para poder tratar os animais. E trata os animais de uma maneira muito complicada, de uma maneira muito sem empatia. E a forma como ela vai mostrando isso é uma forma muito visceral. Mas ele serve para a gente poder entender um pouco a forma como a gente trata os animais. Uma das coisas que o psicodrama ele fala é que a gente precisa, para desenvolver a empatia, a inversão de papéis ela é necessária para a gente consiga se colocar no lugar do outro. Olhar o mundo não com meus olhos, mas olhar o mundo com os olhos do outro. Né? Eu tento aqui me colocar no lugar da minha filha para conseguir ver o mundo através dos olhos dela. E só assim eu consigo compreender o que ela está passando. Eu saio do meu lugar, eu saio desse canto da minha percepção de que eu estou fechado e eu tento entender essa pessoinha pelos olhos dela. E isso é a base principal das relações, né? A forma como a gente pode entender de melhor maneira as relações. E na hora que a Augustina ela nos coloca no lugar ela coloca o ser humano no lugar da carne, né? No lugar dos animais, ela faz com que a gente crie essa empatia pelos animais também. E a gente começa a ver alguns absurdos que a indústria da carne acaba se colocando. Mas uma outra coisa, uma questão me veio também, né? Durante o nosso desenvolvimento, enquanto espécie, o ser humano começou a se tornar uma espécie que construiu suas redes sociais e aos poucos foi conseguindo se tornar cognitivamente superior às demais espécies. Exatamente a nossa capacidade de interagir, a nossa capacidade de fazer isso, nos colocou nesse lugar. Né? Mesmo o Homo sapiens, ele tendo isso daí, mesmo ele conseguindo subjugar de outras espécies, ainda havia de início ali um respeito aos animais. Os animais eram vistos também pelas religiões animistas como seres especiais, que eles tinham capacidades especiais também. O touro tinha a força dele. Então, mesmo que uma comunidade chegasse a matar o touro, esse touro ele era venerado como um deus. Ele tinha uma força ali. E mesmo no ritual de morte dele havia um respeito àquele animal que era morto. Ele era morto e aquela carne ela ia servir de alimento e muitas vezes aquela carne ia trazer essa força do touro de uma maneira sobrenatural para todos da comunidade também. Né? Outras espécies ali, né? Leões, águias, cobras, eram vistos também como deuses que precisam ser respeitados. No Antigo Egito, as najas, as cobras, tanto que existe as uréus na coroa do faraó, elas representavam-se o poder sobre a vida e sobre a morte, porque as cobras eram símbolo disso também. Elas eram tratadas com extremo respeito. Tanto nas religiões animistas, os deuses eles têm aspectos de animais também. Você vê até mesmo na cultura egípcia um pouquinho disso, né? Anubis, que é ao mesmo tempo chacal e ao mesmo tempo homem. Os animais eles não eram inferiores, eles não estavam simplesmente servindo aos desejos dos nós humanos. Não, nós respeitávamos esses animais, nós os víamos como seres dotados, muitas vezes seres superiores à própria raça humana, porque a gente não conseguia fazer aquilo dali que eles realizavam, se não superiores, né, de repente seres igualitários à espécie humana. Só que aos pouquinhos isso foi se deturpando. Aos poucos o ser humano, exatamente por perceber que tem essa capacidade cognitiva maior, começou a subjugar as outras espécies. E exatamente essa subjugação das outras espécies colocou nós, seres humanos, no centro do mundo. Aqui também é exatamente um pouco disso. Né? Aqui também vai trazer um pouco de uma reflexão sobre isso. Né? Será mesmo, né, que nós somos o topo? Será mesmo que nós somos essa espécie que desenvolveu coisas bastante inteligentes e que a gente simplesmente tem que se aceitar essas coisas sem questionar? Será que sim, os nossos comportamentos eles são comportamentos refinados? Ou se a gente olhar ele de uma maneira mais profunda, a gente acaba vendo que não é tão refinado assim. A gente consegue ser muito bárbaro, apesar de dizer que somos civilizados. O final desse livro, né, assim que ele começa ali, quando eu fui chegando ali perto do último capítulo, me veio assim, poxa, cara, como é que ele vai fechar essa história aqui, né? Como é que vai fechar isso daqui? E na hora que ela começa a concluir, né, o último capítulo, você, poxa, essa é a maneira mesmo. Poxa, não era para ser desse jeito.
mas caramba, é desse jeito. Sabe, às vezes quando a gente está lendo um livro de literatura, é muito comum que a gente fique procurando o final feliz, o final bonitinho. Sabe, antigamente, né, quando eu era garota, ali, criança e adolescente, o final bonitinho era aquele final onde dava tudo certinho, o mocinho ficava com a mocinha, aquela coisa era bonitinha, aquela coisa era legal e tudo mais e tal. Depois de uns tempos para cá, principalmente na sociedade atual, todo final ele precisa ser um final ético. Todo final ele precisa ser o final mais politicamente correto possível, mais ético possível. E nossos finais não são assim. Eu lembro muito do Game of Thrones, é que assim, os finais eles não eram tão bonitinhos. As mortes não eram tão bonitinhas assim. O Martin, ele mostra um lado massa, além dos seus personagens, de superação, de construção, mas ele também mostra um lado o humano de forma nua e crua. Nós somos, ao mesmo tempo, pessoas que temos aspectos positivos, mas também nós somos pessoas que temos o nosso lado complicado. E eu acho que o final desse livro faz exatamente isso. O final desse livro, ele não fecha um compromisso ético com o leitor. E é exatamente por conta disso que ele é fantástico. Porque ele mostra ali o quão é difícil, sim, para cada um, na nossa vida íntima, nos nossos conflitos íntimos, a gente, de repente, contra os conflitos, contra os posicionamentos, contra os entendimentos de uma sociedade. Às vezes a gente consegue fazer isso daí, mas nem sempre. Tem horas que a nossa dor, de repente, nos faz sucumbir a algo que nós mesmos não estávamos gostando. E esse era o vídeo de hoje, pessoal. Eu desejo a todos vocês uma grande leitura. Esse é um livro que vale muito a pena. Essa é uma distopia que vale muito a pena. E me conta aí o que é que você achou dela, assim que você leu, né? Você gostou do final, assim como eu? Achou o final massa? Ou achou, não gostei não desse final aqui, foi chato pra caramba? Né? Qual a parte que você achou mais legal dele? Né? Eu tenho umas partes que me deixaram de uma maneira bem mexida, assim. Cara, que massa, né? Que massa, que escritora, que escritora. Conta aí,